Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. A gente abre o programa de hoje para falar sobre trânsito. Dados da IPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, mostram que 2024 teve o maior número de mortes no trânsito da capital em 7 anos. Foram 84 fatalidades nas ruas e avenidas da cidade. Para ampliar o assunto, compreender esses números e o que pode ser feito para evitar mais mortes e acidentes no trânsito, a gente recebe o gerente de fiscalização de trânsito da EPTC, Gabriel Boaventura. Gabriel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à TV Câmara. Então, Gabriel, você já tem um diagnóstico de quais são as causas, os principais motivos desse aumento? Olá, Gilberto. É um prazer, primeiro, estar aqui com vocês e passar essas informações. O que nós acreditamos? A sinistralidade de trânsito. Os sinistros acontecem devido a 3 fatores: imprudência, imperícia ou negligência, seja um deles ou seja os 3 juntos. Nós temos o excesso de velocidade, é uma constante no sinistro de trânsito. Nós temos problemas envolvendo a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, ou a pessoa não é habilitada, ou ela tem algum problema com a habilitação, ou foi suspensa, ou foi bloqueada. Nós temos também o uso do álcool. Infelizmente, 2025 a gente ainda está debatendo o uso do álcool ao volante. E algo que vem se crescendo no trânsito, o uso de dispositivo, do telefone celular. Isso vai tirando a atenção do motorista, fazendo com que ele se envolva em sinistros de trânsito. Pois é, Gabriel, tu comentou referente ao uso do celular. É comum a gente ver condutores, né, mexendo ao volante, mas também os pedestres, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas atravessando a rua e falando ao celular, mexendo, escrevendo, digitando alguma mensagem. Referente a esses dados, a esses números que foram, enfim, apresentados pela EPTC, vocês ainda não têm um diagnóstico exato de quantas fatalidades, quantas mortes foram causadas por cada ponto específico, né? Mas essa situação do uso do celular aí, teria alguma ação que a Prefeitura, a EPTC, poderia fazer aí para conscientizar as pessoas referente a esse ponto? Sim, de forma periódica nós fazemos campanhas, tá, nas ruas, temos nosso setor de educação, os próprios agentes de fiscalização abordam os condutores e orientam em relação à não utilização do telefone celular enquanto dirige. Inclusive, principalmente na orla, tanto na orla do gasômetro, na orla 3, que a gente chama, direção ao Largo General Mioto, que foi inaugurada há um tempo atrás. Os nossos colegas da fiscalização, eles abordam também os pedestres e orientam também para prestar atenção na via, principalmente na travessia. Perfeito. Gostaria de abordar um outro ponto, Gabriel. Essa questão das novas formas aí de transporte. No final do ano passado, teve uma questão de um acidente envolvendo um condutor de patinete elétrico ali na Avenida Protásio Alves. Até então não havia sido registrado nenhuma morte fatal. Essas novas formas de locomoção, antigamente, né, era muito comum aí as bicicletas, tinham, enfim, ainda existe, né, uma preocupação muito grande, mas essas novas formas de transportes aí, por exemplo, o patinete, necessita de uma conscientização maior das pessoas, porque muitas pessoas utilizam esses veículos, nem sabem das regras, mas tem uma série de regras, de exigências para conduzir esses veículos, né? Perfeito, Gilberto. O que acontece? O patinete é uma novidade, patinete elétrico em Porto Alegre. Ele vem crescendo, ele pertence aos micro deslocamentos, ele faz parte ou do início ou do final do deslocamento das pessoas. O que acontece? As pessoas devem ler, devem buscar informação no site da Prefeitura, no site da EPTC, nos próprios prestadores de serviço, em relação às normas de condução dos patinetes, que não diferem junto com os veículos de propulsão humana. Tá? Devem respeitar regras de velocidade, devem respeitar o patinete, uma situação que nós estamos verificando quase que diariamente, 2 pessoas utilizando um patinete, pelas regras de trânsito não pode, e é simples de entender.
ele torna-se mais difícil de poder de manobrar, entende? Então é isso, as pessoas necessitam se inteirar dos assuntos referentes ao uso do seu deslocamento, do aparelho que está fazendo o deslocamento. Seja um patinete, seja uma bicicleta elétrica, seja a bicicleta a propulsão, entende? Gabriel, anteriormente tu citou referente à embriaguez, né? Um dos motivos também para esse aumento aí no número de mortes. Como é que está funcionando a questão da fiscalização em relação ao abuso de álcool, o uso, né? Que a gente sabe que a quantidade que é permitida ela é muito pequena, então é irrisória, então não pode beber e dirigir, né? Todo mundo sabe disso. Como é que funciona essa questão da fiscalização, Gabriel, referente a essa questão da lei seca? Vocês fazem isso mais aos finais de semana? Como é que acontece essa programação? Se agora, no início do ano, vocês dão uma ênfase maior, porque o pessoal está no período de férias? Gilberto, o que acontece? Nós já verificamos, através dos laudos, que praticamente 20% dos óbitos envolvendo o sinistro de trânsito envolviam o uso de álcool. Ainda estamos aguardando cerca de 45% desses laudos para verificar se esse número vai subir ou não. Quanto à balada segura, nós estamos praticamente diariamente, nós não diminuímos, diariamente nós temos operações em diversos pontos da cidade para verificar o uso de álcool ao volante. Isso não existe uma época específica. Nós estamos batendo diariamente para evitar que mais óbitos venham acontecendo. Antes da gente iniciar o programa, Gabriel, a gente estava falando sobre esses dados. Tu comentaste que é uma tendência não apenas aqui de Porto Alegre, né, de várias outras partes do Brasil. Referente a isso, seria uma falta de uma cultura, de uma conscientização, Gabriel, por parte da população, dos condutores? Seria mais a questão do dia a dia, as pessoas com pressa para se deslocar? O que poderia ser feito aí para a gente ampliar essa conscientização mesmo das pessoas da importância de fazer uma condução segura, respeitando as regras de trânsito? Então, verificou-se desde o ano passado para esse ano um aumento de cerca de 18%, quase 20% em relação aos óbitos. Verificando todos os fatores que a gente entende ali, o que nós recomendamos? Primeiro, respeito às normas de circulação, respeito à sinalização dos locais. Se nós estamos falando em 60, vamos conduzir o veículo a 60 km por hora. Não é 70, não é 80, entende? Vamos, principalmente, não beber quando for dirigir, entende? E o uso do aparelho celular. Evite, a todo custo, pegar um aparelho mesmo, parei no semáforo para dar uma olhadinha. Evita. Tu vai tirar mais atenção, tu vais perder o foco do principal naquele momento, que é conduzir o veículo, é sair de A até B em segurança. Gabriel, eu sei que a IPTC tem alguns programas educacionais com as crianças, com os jovens, né? A gente sabe que é importante despertar essa consciência desde pequeno. Pode citar alguma das ações que a IPTC, a Prefeitura, promove aí em escolas, com esse público infanto-juvenil, para que eles realmente cresçam com aquela perspectiva de seguir as diretrizes, as normas e ter a consciência de que eles fazendo isso, eles também viram exemplos para as demais pessoas, né? Exatamente. Nós temos equipes que vão direto às escolas, fazer tanto a entrada das escolas, ali é feita uma conversa com os pais que estão trazendo as crianças, tanto de veículo quanto a pé. Nós temos a escola de educação, tá? Nós trazemos as crianças também para dar aula, nós damos aula dentro da sala de aula, quanto na nossa sede também. E tem uma série de programas que nós vamos continuar desenvolvendo esse ano. Bem novidade por aí. Gabriel, aproveita aí a oportunidade para questionar uma questão que eu até agora há pouco estava lendo, referente a um fato ali na região norte de Porto Alegre, que seria a questão dos animais soltos na pista, principalmente ali na Avenida Severo Dúlios.
A gente sabe que é proibido, né, deixar animais, no caso cavalos, que foram, né, encontrados, alguns foram recolhidos, inclusive pelos agentes que presenciaram aquela situação. Em relação a isso, quais que são as medidas, como é que funciona esse procedimento, Gabriel? Os proprietários recebem alguma multa? Como é que funciona esses animais que são recolhidos que podem causar acidentes graves, né? Imagina um cavalo atravessando na frente de um carro, né? Enfim, matar além do condutor, o bicho, causar muito estrago. Como é que funciona esse procedimento? Nós temos também uma equipe específica, tá, de veículos de tração animal, que nós fazemos rondas constantes, Zona Sul, Zona Norte. A Zona Norte realmente está se destacando por uma série de fatores econômicos, eu não vou entrar nesse mérito agora, da pós-enchente, e sim, vários equinos têm sido encontrados cada vez que nós, ou por vídeo monitoramento, ou pelas rondas que nós fazemos no local, a gente verifica, as equipes são despachadas primeiro para retirar da via, fazer, sempre que possível, contenção, porque muitas vezes são animais, não vou dizer selvagens, mas chucros, usando a nossa linguagem aqui do Sul, chucros. E então acionamos uma equipe que coloca eles dentro de um local adequado, um caminhão de transporte, e nós recolhemos a um campo. Tá? O que é feito nesse campo? Nós verificamos a saúde do animal, porque aí também influencia os maus tratos, que é um outro capítulo à parte. Eles são tratados lá dentro, são alimentados, é verificada a saúde e podem ser devolvidos aos proprietários mediante comprovação e pagamento dos encargos referentes à estadia no local, remédios, enfim, todo o trâmite legal. Então vamos ficar de olho aí e torcer, né, para que neste ano aí as pessoas tenham mais consciência, mais responsabilidade no trânsito. Gabriel, obrigado pela tua participação. Volte sempre à TV Câmara. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Bom, vamos dar continuidade então ao Jornal da Câmara. Nesta semana tomaram posse os novos servidores de cargos comissionados do Legislativo. A cerimônia aconteceu no plenário Ana Terra. Os 150 novos agentes empossados já tiveram suas nomeações publicadas no Diário Oficial do município. Na terça-feira ocorreu a primeira parte da solenidade. Juliano de Sá, supervisor de gabinete do vereador Alexandre Bublitz, do PT, foi o sorteado para fazer o juramento em nome dos colegas. Isso só aumenta a nossa responsabilidade com o poder público, de colocar esse legislativo a serviço do bem comum, para que a gente possa contribuir, independente dos mandatos, dos partidos políticos, e sim somar para que a gente possa contribuir com a democracia, para contribuir para que a gente possa ter uma cidade melhor de se viver. Fabiana Escobar, diretora administrativa da Câmara, destaca que, assim como os servidores efetivos, os comissionados também são essenciais para a prestação de um bom serviço à população. Os nomeados vão atuar em setores do Legislativo, como os gabinetes parlamentares. É de suma importância para a casa o apoio desse pessoal para auxiliar no trabalho legislativo, nos setores administrativos da casa, para que a gente tenha aí os próximos 4 anos de um belo trabalho na Câmara de Porto Alegre. Na quinta-feira, 50 servidores assinaram os termos de posse. Quem realizou a leitura do juramento foi a assessora parlamentar da bancada do Progressistas. A servidora, que trabalhou com o partido em 2012, retorna ao Legislativo para acompanhar a vereadora Mariana Lescano. E atender bem a população de Porto Alegre, porque todos os vereadores estão aqui hoje através do voto e a gente está aqui para servir Porto Alegre. Os atos oficiais de posse foram organizados pelo Serviço de Recursos Humanos da Câmara. O setor é responsável por auxiliar no processo de integração e desenvolvimento de novos comissionados. Na próxima semana, dia 21 e 22, nós teremos o projeto de integração e acolhimento. Esse projeto, então, ele funciona para integrar esse novo cargo em comissão na Câmara, o novo vereador, instrui como a Câmara funciona e também para que ele se sinta parte do processo da Câmara. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!